acredito que basicamente todas as mulheres podem ter e combatendo as informações que tem por aí. Tá. Ter o quê, Cadu? Squirt, esguicho, como quiserem chamar, que é basicamente aquele líquido que as mulheres conseguem soltar num grande momento de prazer. Aquela gozada. Isso, que as pessoas perguntam, Cadu, isso é xixi? Eu dou um exemplo muito simples e faço que as pessoas entendam. Imagina uma garrafa de Coca-Cola. Se você enche, primeiramente, se você bebeu aquela garrafa de Coca e basicamente acabou com ela, certo? Certo. Logo na sequência, você enche ela de água, qual o gosto que tem? De Coca. Água com... Coca. Exatamente a mesma coisa. Squirt é xixi? Não. Contém? Não. Contém. Por quê? Porque ele vai pela bexiga e sai pelo canal da uretra. Então ninguém entra dentro da bexiga da mulher pra limpar. Ele é? Não é. Mas contém? Contém. Essa é a opinião que eu dei no que eu falei, então, que eu tenho opinião. É exatamente isso. Quem já tomou uma squirtada na cara sabe que não é xixi. Sim. Sabe. Se você tem essa dúvida, meu camarada... Você nunca tomou uma squirtada na cara, velho. E é muito legal. É bem interessante. Não é aquele momento que você fala assim, é pra isso que eu vim pra esse mundo. Eu falo que é o seguinte, que a questão do squirt eu já estudo e hoje trabalho há 12 anos. Então eu tive uma relação e ela teve, e quando eu tive, eu falei, caralho, que negócio interessante. Gostei disso. E aí eu quis aprender, só que o grande ponto a eu ter tido e vivenciado até realmente aprender foram basicamente 5 anos ali, tentando, vendo e nada dava certo. Só que o ponto que eu falo, que pra mim eu vejo que é uma das diferenças minha pro povo daqui, sabe, enfim, é o posicionamento daquilo que eu acredito de como funciona o squirt. Que pra mim foi apesar de ter demorado, foi algo que me acrescentou muito, que fez esses 5 anos. Então, eu consegui entender, perceber, estar sempre atento, procurando, vendo, sentindo, pesquisando lá, me trouxe muita bagagem. E claro, que trabalhando também, atendendo muitas mulheres ali, você consegue afinar, melhorar, entender muito mais coisas do que... E também entender as diferenças de mulheres. Exatamente. Né? Os perfis. E outra coisa que eu falo, assim, as pessoas que sabem fazer, que nem eu falo no meu caso, antes de eu começar a trabalhar, eu basicamente sabia fazer. Eu confesso que eu vou aprender hoje, porque aprender nunca é demais, mas eu confesso que eu sei fazer. Então, e pra mim... E eu tenho minha opinião, que eu falei que daria. Eu acredito que todas as mulheres têm a capacidade de fazer. Sim, pra mim hoje é muito claro, que nem eu falo assim, ó. Você consegue fazer toda mulher ter? Eu acredito que sim. Eu vou falar que 100% vai ter? Não. Por quê? Porque eu posso ir até um determinado lugar. E eu vou dar um exemplo da nossa querida amiga, que talvez já tenha entrevistado ela, The Angel. Uhum. Então, eu já gravei algumas cenas com ela e ela ainda não teve. Só que eu já cansei de falar pra ela, The Angel, você vai ter. Só que com ela eu preciso ter muito mais paciência, ir por um lado que com outras eu posso ir. Uhum. Então, ainda não aconteceu, mas dentro daquilo que eu vejo, que eu senti, que eu percebi, nitidamente pra mim é possível. Mais uma coisa que eu falo é o seguinte, eu prefiro, até tava comentando com a... Com a E? Não, com a modelo. Com a Wifles Juice. Já deturei. Wifles Juice. Ela que vai ser nossa modelo hoje. Eu tava até comentando ali fora que pra mim eu prefiro o seguinte, eu prefiro, quando eu estou fazendo, quando eu tô atendendo, ou até mesmo gravando, que a modelo não tenha, do que fazer com que ela tenha e ela tenha uma sensação de tipo, ok. Não, isso pra mim é de fuder. Então eu prefiro que ela não tenha, pra que quando ela tenha, ela fala, caralho, que coisa é isso? Porque assim, à medida que eu elevo o nível de prazer dela, quanto mais prazer ela tem, quanto mais excitada ela tem, mais intenso aquilo vai ficar. Então, quando eu, como colocar assim, de uma forma mais mecânica, eu faço aquele squirt de uma forma mais mecânica, que ela não tá tão relaxada, não tá com tanto prazer. Bem provável que você vai conseguir, sim. Mas o quão bom isso foi pra ela. Uhum. Então essa questão de percepção eu percebi muito a partir do momento que comecei a trabalhar. Porque, que nem eu falei, eu meio que sabia, conseguia. Mas entender a profundidade disso, entender as coisas que foram alterando, o tipo de mulheres, entendendo que como cada uma delas fazia de um jeito, fazia de outro, perceber isso, perceber aquilo, entender que o relaxamento é fundamental, que a mulher quanto mais pensando, tipo, eu preciso ter.
É uma bosta. Né? É uma bosta. Quanto mais ela se cobra... mais difícil fica e pior é. Então, mesmo que aconteça. Então... Eu, antes, quando eu já... Em setembro eu vou fazer 5 anos trabalhando com massagem. E antes, no começo, eu até falava... Ai, nossa, você pode ter, pode não ter e tudo mais. Hoje eu já nem falo. E a única coisa que eu pergunto é assim... Você já teve? Não. Se ela não teve, eu explico. Ó, funciona desse jeito. Se por algum acaso, eu aviso pra ela ir no banheiro antes, pra não ter preocupação. E só. O que tiver acontecer, vai acontecer. Então, se ela vai ter ou não, a vida segue. Então, ter essa cobrança ali, nossa, eu preciso ter, é uma bosta. Isso vai te dificultar muito e vai atrapalhar muito as sensações que as mulheres podem ter, podem sentir, intensidade e tudo mais. Ah, entendi. Ó, isso me gera uma pergunta que assim, que eu ia te perguntar se todos os atendimentos que você já fez nesse período que você está estudando o corpo da mulher, entendendo como funciona, como que você pode proporcionar o squirt para ela. Como que a pronúncia é correta? Squirt? Sim, vamos lá. Vamos lá, né? Pra não falar besteira. Não, a gente fala esguicho no Brasil, fica mais fácil, né? Então ninguém erra. Pra mulher esguichar. Exatamente, mais fácil aqui no Brasil. Eu ia perguntar se todos os atendimentos acontecem... você consegue que ela chegue lá, ou nessa proporção das que conseguem e não conseguem, qual que é maior, assim? Não. E se existe um trabalho, tipo, você citou até Angel. Um beijão pra até Angel, amigaça, parceiraça. E você tá fazendo um trabalho com ela para que isso aconteça. Sim. Então, normalmente, quando não acontece, você... tem outras sessões, outros atendimentos, onde a mulher vai também se descobrindo e vai relaxando a cada atendimento, é isso? Sim. Hoje, pra mim, é algo muito natural. Eu dou o exemplo seguinte. A cada 10 mulheres, 10 vão ter, no máximo 9.